Então, agora, especialmente, então, boa noite a todos. É uma alegria contar com todos vocês aqui no nosso último evento científico, no último evento científico de 2025, do Biom Expansão, e com a presença do Cláudio, também muito felizes de poder contar com a presença do Cláudio, que eu vou. O Cláudio tem aqui uma titulação extensa, então eu vou ser mais breve aqui, porque tem muitas coisas. Então, o Cláudio é membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, psicólogo pela USP, mestre em psicologia clínica pela PUC, doutor em psicologia social e livre-docente em psicologia clínica pela USP. Bom, e aí tem autor de vários livros, né? E um deles é Os Descaminhos de Édipo, né? A resposta é o infortúnio da pergunta, que eu acho que vai nortear um pouco o nosso evento de hoje. Então, passo a palavra para ti, Cláudio, tudo contigo. Então, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite, né, a satisfação de estar aqui com vocês, e espero que eu possa contribuir alguma coisa, de preferência sem atrapalhar. Então, né, o que eu vou fazer, né, eu vou, deste livro que você mencionou, né, que é esse que está aqui, né, Os Descaminhos de Édipo, pela editora Blucher, tem um dos artigos que está publicado, se chama isso, né? Os Descaminhos de Édipo, a resposta ao infortúnio da pergunta. E eu vou ler alguns trechos, né, e comentar desse, obviamente não dá para ocupar da extensão de todo o artigo, né, e eu vou mais ou menos tirar a maior parte do material clínico que eu tenho aqui, né, o material clínico que eu uso, né, ele praticamente são só vinhetas clínicas, né? E é algo que se estende da minha experiência de 40 anos de consultório, né? Então, penso que também a gente tem que ter o cuidado de que as coisas não tenham nenhuma possibilidade de alguém poder se reconhecer nisso aqui. E eu penso que não tem importância históricos essas coisas, até pelo que eu vou dizer do meu modo de trabalhar, isto para mim não tem relevância, né? Mas sim o que a gente percebe na experiência clínica propriamente, no consultório. Então eu vou começar, né, com o não pensar, o pensar e o mito de Édipo. Quando alguém quiser me interromper, por favor, me interrompa, a gente conversa aqui no meu. Pode ser que a gente não chegue ao fim da minha proposta, mas que a gente possa desenvolver alguma coisa que seja do interesse de vocês poderem pensar, né? O mais habitual é destacar no mito e na tragédia de Édipo o componente sexual. Contudo, há algum tempo Bion deslocou a importância da sexualidade do centro da questão edípica e colocou no cerne dela a capacidade para pensar. A sexualidade propriamente não constitui o problema principal, né? Tampouco o incesto. O incesto é decorrência das limitações da capacidade para pensar, assim como as outras encrencas que podem envolver a expressão da sexualidade. Aqui eu faço um pequeno parênteses, porque durante 12 anos eu trabalhei como supervisor do CEARAS, que era o Centro de Estudos e Atendimentos referentes ao abuso sexual, que existia, né, na Faculdade de Medicina da USP, no departamento de, como é que fala, de ética médica, no Instituto Médico Legal, né, e que atendia famílias incestuosas. E o que se percebeu que precisava atender a família como um todo, não separar abusador e abusado, atendia todo mundo. Em geral, só vinha gente que já tinha processo judicial correndo, vinha dos fóruns que vinham pedido de atendimento. Essas dimensões de natureza policial ou jurídica a gente deixava de lado para ir percebendo que a questão fundamental era uma impossibilidade de haver capacidade para pensar aquilo que se experimentava e as coisas eram atuadas não por um indivíduo e outro, mas pelo grupo, né? E o grupo todo precisava ser abordado para ver essas questões
de limitação da possibilidade de elaborar experiências emocionais e pensá-las, né? Bom, desde então, podemos considerar que o problema de Édipo não era o do incesto e da sexualidade, mas de ele não poder pensar. Não podendo pensar, naturalmente, não poderia, entre outras questões, considerar a sexualidade. As ações, e por conseguinte o incesto, precedem o pensamento e não o contrário. O problema de Édipo era, fundamentalmente, sua arrogância. E salvo aqui que não estou considerando a arrogância um defeito moral. Como bem destacou Klein, a arrogância é manifestação de um mecanismo de defesa contra a angústia, começando pelo medo de aniquilamento que se manifesta desde os primórdios de nossa existência pós-uterina. O mecanismo de defesa é a onipotência. Édipo estava certo de que sabia quem era. Não tinha qualquer dúvida quanto a isso. Ao ouvir o vaticínio do oráculo, que estava fadado a matar o próprio pai e a desposar sua mãe, sem qualquer questionamento e sem qualquer dúvida ou averiguação, desterra-se de Corinto, convicto de seus conhecimentos sobre si mesmo. Ele sabe quem são seus pais e quem ele é. Agindo dessa maneira, evitaria o vaticínio. Quando chegam aos nossos consultórios, nossos pacientes parecem estar convictos de que sabem quem são e o que aconteceu em suas vidas. Relatam seus históricos e os supostos traumas que sofreram, sobretudo por parte de pai e mãe. Em geral, não tem qualquer dúvida sobre esses eventos, que eu estou pondo entre aspas, e suas decorrências. Um sério problema que com frequência observo quando faço supervisões de colegas muito bem intencionados é seu costume de tomar ao pé da letra as histórias que ouvem de seus pacientes e as descrições que eles fazem de seus pais. Não conseguem perceber que aqueles pais do analisando não necessariamente possuem relação com os pais que realmente tenham ou possam ter tido. E ouço a miúde comentários do gênero feito por alguns profissionais, mas também com a mãe dessas, só podia dar complicação mesmo. Coitado do paciente. O relato do paciente é tomado ao pé da letra. O resultado, a despeito de se achar um culpado, no meu modo de ver, é um beco sem saída moralista. Não verificam que aqueles pais do paciente podem ser como os pais de Édipo tinham convicção de serem os seus. São histórias contadas pelos pacientes sobre os mitos que têm a seu próprio respeito. Os pais do analisando, salvo quando se trata de crianças, não são verificáveis pelos analistas. Mesmo se tratando de crianças, quando os pais, entre aspas, reais podem ser entrevistados, seria sempre sensato considerar que os pais aos quais as crianças em análise se referem não são aqueles entrevistados, mas aqueles que elas têm em suas cabeças. Da mesma maneira, os filhos referidos pelos pais em entrevistas são aqueles que os pais têm em suas mentes, mas que não necessariamente correspondem às crianças observadas nos atendimentos quando eles ocorrem. O analista que vai atender a criança descrita pelos pais, o analista que vai atender a criança descrita pelos pais acaba não enxergando a criança que tem diante de si, que pode ser muito discrepante daquela sobre quem recebeu informações dos pais ou por meio de anamneses. Assim como Édipo não pode reconhecer a própria mãe quando a teve diante de si, por estar envolvido nas crenças de quem ele e ela eram. Freud levou um susto ao verificar que o pai de Dora não correspondia efetivamente ao pai que ela de fato tinha, o que levou a destacar a importância da realidade psíquica. O analista precisaria considerar que tudo o que lhe diz o analisando sobre sua vida fora do consultório é somente isso, o que ele relata,
aquilo que o analista pode realmente verificar é o que se apresenta diante dele no seu consultório. Caso contrário, pode começar a interagir com o analisando e aquilo que ele acredita serem os fatos, ficando engolfado em um estado, como teria ocorrido com Jocasta, de alucinose. Uma maneira de ajudar o analisando seria permitindo que ele tivesse a chance que Édipo não teve, ou seja, de poder duvidar das próprias convicções e das próprias histórias, das próprias, né? Às vezes também você atende uma pessoa e se às vezes é pessoa do ramo ou que tem conhecimento dessa coisa, começa com aquelas coisas, não, porque quando a minha mãe lá no passado, porque eu sofri isso, sofri aquilo, etc e tal. E às vezes eu digo, olha, se essas explicações aí servissem para alguma coisa, você nem estava aqui, né? Talvez valha a pena. Não estou dizendo que as teorias não têm utilidade, mas do jeito que está sendo utilizado, né, você já tem essas explicações, mas se elas tivessem lhe servido, você não estava aqui conversando comigo. Então a gente podia fazer uma coisa, vamos deixar isso de lado e vamos continuar conversando aqui e ver o que aparece. Porque senão a gente vai ficar preso nessas explicações, a gente pode se achar muito inteligente por ter essas explicações, mas a gente pode ficar cego para poder enxergar o que possa realmente fazer alguma diferença para você e para mim, né? Voltemos ao mito. Convicto de que sabe quem é, Édipo se lança pelo mundo. Ele tem a informação de que está fadado a matar o pai e a se casar com a mãe. Contudo, pouco depois de se desterrar, depara-se numa encruzilhada com o homem mais velho em seu séquito. Desafiado nos seus brios, na sua arrogância e na sua onipotência, por uma questão de precedência. Quem passa primeiro no cruzamento? Nesse sentido, pai e filho operam na mesma frequência mental, não havendo um com maior capacidade de reflexão que o outro. O que leva ao desastre. Atira-se contra o desafiante e não só o mata, como também a todo o seu séquito. Seguindo seu desse caminho, Édipo depara-se diante da entrada de Tebas com a esfinge. Esta lhe propõe um enigma: decifre-me ou te devoro. Édipo dá uma resposta ao enigma. A esfinge se destrói. Contudo, a resposta dada ao enigma corresponde à verdade solicitada por este, pelo enigma? A esfinge era um monstro sedento de uma resposta, mas tinha ela algum interesse na verdade? Ou apenas lhe bastava uma resposta? Obtendo-a, não tinha mais por que existir. Isso está em Bion, no Cogitations, né? Tal como destaca Bion, citando Maurice Blanchot, em seus seminários da Tavistock, em vários outros locais também, la réponse est le malheur de la question, ou seja, a resposta é o infortúnio da pergunta. Édipo deu uma resposta e ficou convicto de que possuía o conhecimento. Não considerou que tivesse apenas produzido uma resposta plausível, nem cogitou que aquela pudesse não ser a verdade buscada. Nossos analisandos vêm em busca de respostas e soluções de enigmas. Quão grave não há de ser nossa situação se também nos portarmos da mesma maneira que Édipo, convictos que temos de produzir explicações e soluções para problemas. Ficamos diante de pessoas que nos colocam em uma situação em que teríamos a obrigação de aliviá-las de pragas e pestes que as assolam. Tal como Édipo, achando que, assim procedendo, estaríamos no caminho do sucesso, ficaríamos envoltos em enganos e pestes ainda maiores, como aconteceu depois com Tebas, né? Reiterando um estado de onipotência mental e falsidade. Édipo deixou a esfinge achando-se muito sabido, porém, quão longe da sabedoria se encontrava. Nós, como analistas, também tendemos a achar que podemos dar respostas e explicações para resolver a vida de nossos analisandos. Conhecemos muitas teorias e, dessa forma, podemos ter a ilusão
de que temos resposta para questões que nos assolam. Da mesma forma que Édipo, podemos ficar imersos em um sistema moral que procura culpados para dar solução aos sofrimentos. E uma das coisas que eu penso que deixa os analisandos aterrorizados, e com razão, né, essa é a ideia de que a gente está investigando para achar um culpado e para que esse culpado seja executado. Né? Então, a análise vira uma experiência terrorífica e a gente precisa estar de olho nisso. Se nós não estamos atrás de achar o culpado, seja pai, seja mãe ou o que for, no próprio paciente, para ser uma coisa de natureza acusatória, em vez de ser algo que a pessoa possa se dar conta de situações que ela não sabe, em relação às quais ela vai poder, na medida que tenha conhecimento, ter alguma condição de negociar com elas. Muitas vezes também as pessoas ficam muito zangadas e vão se dando conta com o tempo de que podem ter pais que realmente foram muito limitados, mas que às vezes não se dão conta que aquilo era o que os pais podiam fazer e que não tinha a ver com elas, os pais serem assim ou assado. É a maneira com que eles tinham, os recursos que eles dispunham, e se a gente vai ficar o tempo todo lá a querer ressarcimento da vida, né, em vez de perceber e vamos tocar nossa barco aqui para frente, em vez de querer a punição dos culpados e o pagamento das dívidas que eles teriam conosco. Né? Considero que o maior benefício para os pacientes e para nós mesmos seria a aquisição de maior capacidade de suportar dúvida e privação. Isso pode evoluir se, a quem nos procura, pudermos sugerir a possibilidade de refletir sobre aquilo que nos é proposto resolver, até para considerar se o problema enunciado é o real. Frequentemente não o é. O maior ganho viria do desenvolvimento da capacidade para tolerar a ausência de resposta e não de poder dá-las ou tê-las. Édipo tinha uma resposta para tudo, porém não conseguia enxergar o que estava diante de seu nariz. E eu penso que mesmo uma situação que é importante é se nós pudermos ficar diante do desconhecido sem dar resposta e que os pacientes possam perceber isso ser útil para eles, mesmo que você não dê interpretação nenhuma, não fale nada, que tolerar o ser ignorante e o desconhecido é uma coisa que é aceitável e que é fundamental, inclusive, para que em algum momento a gente possa enxergar alguma coisa. Se a gente tem que se apresentar como alguém que tem que dar resposta, isso também fica lá como algo que é colocado para o paciente. Como é que ele pode não ter resposta ou não ter solução? Ou como é que uma mãe pode não saber o que fazer? Porque um dos desesperos que a gente observa nos pais, muitas vezes, é deles não poderem aceitar ou ficam desesperados por não saberem o que fazer. E muitas vezes a gente não sabe mesmo. Né? Então, se isto pode ser uma experiência aceitável, tolerável, ajuda também a pessoa a não precisar desenvolver um superego violento e intolerante e assassino, né? Que a gente possa se acolher diante das nossas limitações. Né? Bom, destruído o monstro, o Édipo é recebido em triunfo em Tebas. Como prêmio, cabe-lhe desposar a rainha da cidade, que por acaso enviuvara recentemente de um marido assassinado. Ora, todos os elementos estavam diante dos olhos de Édipo. Uma viúva, que tinha idade para ser sua mãe, cujo marido havia morrido nas mãos de um assassino. Ele próprio não fazia muito, havia matado um homem e seu séquito. Obviamente, uma pessoa importante, né? Tudo estava escancarado. Faltava, contudo, quem pudesse enxergar o que estava visível. O problema não era encontrar algo recalcado e no inconsciente, mas perceber o que estava evidente, porém não visto. Era pensar o nunca pensado ou o impensável. Tomado por sua arrogância, Édipo não reconhece nada do que estava óbvio. Os psicanalistas muitas vezes ficam tomados pela ânsia de entender ou explicar os enigmas que lhes são propostos, nas histórias que lhes são contadas, como o enigma da esfinge, e não enxergam aquilo que está diante de seus olhos, desenrolando-se em seus próprios consultórios. Jocasta também tinha a informação de que estava fadada a se casar com o próprio filho. Contudo, ela crê no que lhe contaram, que o filho morrera.
Ela também tem todas as evidências diante de si, mas nada enxerga. O rapaz com quem está para se casar poderia ser seu filho. Envoltos em um estado de alucinose, ambos seguem adiante. Aqui a gente podia dizer que não só a concepção edípica, mas a pré-concepção edípica, como propõe o Bill, estaria atacada e destruída. E sem a pré-concepção, você não pode fazer a realização da situação edípica, né? Então, diante da própria situação edípica, você não a reconhece, porque a pré-concepção está atacada, né? O analista, ao acreditar naquilo que o paciente lhe conta, e ao tentar trabalhar com esses relatos ou com o que lhe é mostrado, e não com aquilo que efetivamente observa, também fica engolfado pelo estado de crenças daquele que atende, e acaba não percebendo mais o que tem à sua frente. Um analisando conta que é vítima da crueldade de seus chefes e colegas. Não obstante, posso verificar em sua experiência comigo que estou sempre pisando em ovos ao tentar dizer-lhe qualquer coisa que, em minha opinião, seria útil. É tão perseguido e defendido que ouve tudo que procuro lhe comunicar como uma acusação. Posso propor, verificar isso na minha experiência com ele, que considere como tende a ser difícil a convivência de seus colegas e superiores com ele. Depois de certo tempo, junto a alguém que sempre reage como vítima a tudo o que lhe é dito ou levado à sua consideração, as pessoas devem mesmo perder a paciência e acabar hostilizando-o, mas como reação à sua própria conduta e não como algo que é primário delas, né? Na condição de analista, posso observar aquilo no relacionamento dele comigo. E dispondo de condições emocionais para viver essa situação sem ficar envolvido por ela, tenho a oportunidade de lhe apresentar um diferente quadro da situação que vive. Isso poderia lhe dar o que pensar, o que, quando ele se coloca como vítima, não permite. Caso verifique o que eu lhe mostro, poderíamos prosseguir nossa investigação no sentido de averiguar o que acontece para que ele ouça tudo de forma que o faz, de ser atacado, mesmo quando não é o caso. Isso eu pressupondo, colocando para ele, eu sempre coloco, se ele tem elementos para me dizer, né, o que eu faço para atacá-lo. Eu nunca digo que eu não estou atacando. Você me traga fatos, me traga elementos. E às vezes a pessoa pode dizer para você, não, eu não vejo, eu não percebo como você faz isso, mas eu me sinto assim. Eu falei, então tem uma diferença. É porque se você tiver fatos de que eu efetivamente estou lhe atacando, é uma coisa que está havendo uma distorção aqui e a gente tem que conversar sobre isso, até se é o caso de você continuar com alguém que lhe ataca e que tem o prazer de ficar lhe atacando para lhe denigrir. Agora, se você percebe que você sente assim, mas não necessariamente você tem fatos que você observa que corroborem esse ataque, então a gente tem um espaço aqui para podermos pensar, né? E aí que eu digo, né, da possibilidade dele pensar o que faz com que, né, ele se sinta o tempo todo atacado. O desejo de se ver livre de uma aflição e o vislumbre de substituição desta por um gozo subsequente solapou as precárias mentes de Édipo e Jocasta. Não houve espaço para qualquer possível frustração e dúvida. O alívio parece estar ali. Vamos agarrá-lo imediatamente. Sem mais pensar. Uma é uma viúva desvalida em uma terra assolada por uma criatura monstruosa. O outro, um jovem desterrado em andarilho, que se vê com a nobre esposa e um reino a seus pés. Quem há de querer mais? Só quem não estiver embriagado pelos sentidos e puder enxergar não só o que eles mostram, mas também para além deles. Se estamos ávidos para proporcionar um alívio, uma solução, dificilmente poderemos pensar. Propor um espaço de reflexão antes de mergulhar nas delícias da cura e das respostas parece ser algo cruel. Contudo, pode ser justamente aquilo que evita as tragédias associadas à impossibilidade de pensar. A sexualidade entra nesse campo. Se o indivíduo puder pensar, vai fazê-lo em relação a tudo aquilo que chegar até ele, seja vindo de fora ou de dentro da sua pessoa. Se não puder pensar,
provavelmente enfiará os pés pelas mãos ao lidar com a realidade que acredita existir e não com aquela que de fato está para ser considerada. E aqui, quando eu falo de pensar, isso implica o que a gente tem visto, que é o desenvolvimento de uma capacidade para tolerar a frustração, né, de poder aguardar, né, e de poder lidar com a oscilação das posições esquizoparanoide para depressiva e vice-versa, né, no sentido de que eu posso me deparar com a ausência do seio, né, e não ter a presença de um seio maligno que me ataca, concreto, mas a percepção de algo que me é útil, porém não presente, e que a imagem que está lá é uma representação e não uma coisa em si, portanto, origem da simbolização, da representação e do pensamento propriamente, como propõe Bion, né, a partir da transformação de elementos beta em elementos alfa. Se a gente está em posição esquizoparanoide, a gente confunde, não tem a experiência da ausência, da falta. A gente sempre tem a presença, seja de um seio alucinado, ideal e perfeito, ou seja, de um seio alucinado, maligno, mas é concreto, é vivido como algo concreto que está dentro de mim a me atacar e não como algo que está fora, ausente, da qual eu sinto a falta. Né? Sófocles inicia sua tragédia com Édipo reinando. Acaba com Édipo, que pensava tudo saber, dando-se conta de sua prepotência e de sua ignorância. Da presunção, onipotência, chega a humildade necessária ao aprendizado com a experiência pela vida. Todo o nosso conhecimento é sempre precário e transitório, à espera de novas experiências que possam reconfigurar tudo aquilo que percebemos. Aí eu trago sempre a mudança do Édipo no Édipo Rei para o Édipo em Colono, em que o personagem se dá conta da desnecessidade dele ter arrancado os olhos, dele ter se jogado no desterro, abandonado a família, os filhos entrarem em guerra, o reino ser destruído por potências invasoras, tá certo? E que ele podia ter se dado a chance de aprender com aquela experiência e ver como é que ele ia lidar com aquilo, em vez de fazer toda aquela barbaridade violenta, né? Então, eu penso que essa também é uma mudança de foco que a gente precisa ajudar os nossos analisandos a poder encarar e que nós próprios precisamos nos colocar nessa situação de que a gente não está ali para apontar o dedo, e eu penso que uma das questões que é fundamental para que isto não ocorra é a própria análise extensa, longuíssima e intensa do analista, por muitos, muitos e muitos anos, de maneira que eu possa me dar conta do tamanho do buraco aqui, das minhas próprias perturbações, insanidades e incapacidade de pensar, etc. e tal, para pelo menos eu me tornar um locução, tá certo? Ou ter uma psicose sana, né? Porque o problema maior não é a gente ser louco, a gente não saber que é louco é muito grave, tá certo? Porque quando a gente sabe que é louco, a gente tem como cuidar disso. E por mais que a gente se desenvolva, a gente sempre tem aspectos nossos que vão continuar não pensados, não evoluídos, mas pelo menos a gente pode ter um espaço para observar essas coisas em andamento e, na medida do possível, tentar evitar os desastres, né? E né, essa questão eu penso que só é possível se houver uma análise muito longa, muito extensa e muito profunda, porque quando a gente entra em contato com os nossos pacientes, eles vão mobilizar em nós o que há de mais primitivo e mais perturbado que nós possamos ter. Se a gente não tiver familiaridade com isso, a gente enfia os pés pelas mãos, atua, né? E a gente tendo esse contato com esse tamanho das coisas, é difícil a gente jogar pedra no telhado dos outros, né? O que seria um desastre, porque a análise não tem a ver com a gente fazer acusação moral, né? Então, eu penso que é decisivo para esta questão a análise do analista, né? Bom, é, em psicanálise, o que importa não é aquilo que acreditamos saber, mas sim aquilo que ignoramos por completo. O vértice precisa ser o desconhecido, para que não fiquemos, como Édipo, cegos por aquilo que acreditamos serem os fatos.
ou com nossas capacidades destroçadas como a esfinge, porque cremos ter as respostas e as explicações para os enigmas que nos são apresentados. Outro trabalho meu de minha autoria, que eu reproduzo aqui também, que se chama Linguagem de Êxito e a Importância do Imaginário na Prática da Psicanálise, no seu desenvolvimento, que foi publicado no livro Bion, a Décima Face, Novos Desdobramentos, de 2018, que está pela editora Blucher, né? Eu digo o seguinte: Bion menciona que a teoria do Édipo de Freud está enunciada de forma fraca. Não que a teoria é fraca, mas que o enunciado da teoria é fraco, pois é muito ligada aos elementos narrativos da experiência de que foi abstraída, o que impediria o reconhecimento de novas realizações quando elas se apresentam. Uma notação matemática para experiências químicas ou físicas em que se registra o essencial da situação possibilita que se encontrem novas realizações na prática para as equações. Então você não precisa de uma fórmula para gelo, para vapor e para água líquida, tá certo? E em psicanálise, muitas vezes as pessoas, por não perceberem o que há de invariante nessas situações de uma notação adequada, vão achando que são coisas diferentes quando se trata da mesma coisa, em manifestações que são diversas, ou transformações que são diversas. Então, que você precisaria encontrar aquilo que seria invariante e poder ver uma expressão disso de uma forma que fosse o mais abstrata ou geométrica possível, para que você não ficasse produzindo teorias ad hoc e que você pudesse ter aquilo como preconcepção para encontrar realizações que você ainda não viu. Né? Uma boa parte dos desenvolvimentos da física e da química se dão por meio de equações matemáticas que antecipam, pressupõem a existência de elementos que nunca foram verificados, mas que vão se desenvolver equipamentos para ver se é pertinente ou não aquilo. Em psicanálise, né, com a proposta da grade que o Bion fez, que é a transformação do Édipo numa formulação algébrica matemática, tá certo? Você pode ter a combinação de elementos de psicanálise e proposição arbitrária de objetos psicanalíticos nunca percebidos, mas se você tiver essas preconcepções dentro de você, é possível que você possa encontrar essas realizações ou não, né? Mas isso é uma coisa que permite o desenvolvimento de uma ciência. Se ficar grego o que eu estou falando aqui, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, só para eu acabar aqui a minha... Né? Uma notação matemática para experiências químicas ou físicas em que se registra o essencial da situação possibilita que se encontrem novas realizações na prática para as equações. Em psicanálise, a situação edípica é colocada nos termos mitológicos e sensoriais, né, do mito, em que o filho pretende matar o pai para se casar com a mãe, dificultou que se alcançasse a questão do interdito, mais abstrata e mais essencial nessa proposta científica. Os antropólogos na Polinésia, lá no século passado, refutaram a ideia de complexo de Édipo e sua universalidade porque não havia interdito de incesto com a mãe. Porém, havia outros. Como a formulação era literal, pai, mãe, filho, filha, os aspectos essenciais e abstratos não foram considerados e houve a refutação da teoria do complexo de Édipo. Uma formulação matemática para a situação edípica, que coloca que se trata de uma relação entre três em que um está excluído, permitiria muito mais realizações dessa situação essencial para a mente humana do que na sua formulação apoiada na narrativa mitológica ou de situações concretas. O teorema de Pitágoras, como propõe Bion, seria um melhor registro dessa condição mental. Perdeu-se, segundo ele, a noção de que ele provém das experiências emocionais que levaram ao seu desenvolvimento. A abstração matemática, como ele coloca lá em Transformações, teria perdido o contato com as experiências de que é oriunda. O 1, o 2 e o 3 são decorrências da percepção do eu e não eu. A verificação da existência do outro, seio, mãe, independente da própria, levaria à noção de 1 e 2. A frustração na ausência do seio levaria ao 3, e assim por diante.
Eu vou trazer aqui uma situação que uma vez, eu repito, quem já me ouviu, às vezes não sou, porque algumas dessas coisas a gente sabe, consegue transmitir bem o que a gente quer. Então, eu vou falar de uma situação que uma vez eu ouvi de uma colega, que ela falava que ela estava atendendo uma pessoa que ela estava desesperada, porque tinha 2 anos, e que ela dizia não, a coisa não andava, e ela estava cansada e pensando em interromper o atendimento. Porque ela dizia que todo dia a pessoa chegava, se deitava, ela tentava conversar com ele, tinha a impressão que tudo que ela dizia entrava por um ouvido e saía por outro, que ele não ouvia nada, e no final da sessão ele saía agradecendo. Aí chegava no dia seguinte e repetia exatamente a mesma coisa. E ela falou várias vezes que ele repetia, era sempre igual, era sempre igual, era sempre igual. O sempre igual que martelou na minha cabeça foi o fato selecionado que me levou a ter uma ideia. Eu disse: aqui tem um engano. A vida não se repete, nunca é igual, nunca a gente mergulha no mesmo rio. Então, essa pessoa está funcionando de um jeito que ela repete as situações aparentemente sempre iguais para negar que entre um encontro e outro com o analista houve um intervalo. Eles estão sempre no mesmo ponto, no mesmo momento em que nunca houve a separação dele com o seio. Ele e a mãe são o mesmo e o único objeto. Ele está antes do Big Bang, tá certo? Está antes da formação do universo. Aparentemente, ele está vivendo com o analista uma situação que é uma espécie de paraíso, de nunca ter se separado do seio, está sempre junto com o seio, e do inferno de nunca poder se encontrar com o seio real, porque a gente só pode se encontrar com algo do qual está separado. E que aí eu disse para a analista, né, que eu achava que precisava ser evidenciada para ele que ele negava a separação que tinha havido entre eles, entre um encontro e outro, e a falta que ele poderia ter experimentado entre um encontro e outro. Então, do ponto de vista sensorial, essa pessoa podia ter filhos, casado, etc. e tal. Do ponto de vista da realidade psíquica, ele não tinha a menor noção do que pudesse ser isto. Então, ele nem sequer a situação edípica podia viver, porque ele precisava estar separado da analista e poder viver a ausência e todo o resto que vem junto, ciúme, inveja, rivalidade, todas essas coisas, porque se eu não estou com o seio, né, se eu percebo que o seio não está comigo e ele me gratifica, quem está sendo gratificado ou o quê? Aparece o 3 aí, tá certo? Na hora que aparece, se eu estou só no ponto que é fundido, que é uma coisa, eu não encontro com o outro. Se eu percebo o outro ponto do outro lado, que a analista ocupa outro lugar no espaço que não é o mesmo que ele ocupa, surge, por exemplo, o espaço. E entre um ponto e o outro, infinitos pontos, e possivelmente infinitas perspectivas ou vértices de observação que pudesse dar a ele chances de perceber as coisas de outra maneira. Mas esta é uma experiência bastante dolorida, que precisaria ser tolerada para esta pessoa e o analista pudesse ajudá-lo a conviver com isso. Então, nesse sentido, a gente pode ver a situação do Édipo nessa situação em que aparentemente tudo é a mesma coisa, tudo é igual. Se eu ficar na ideia de que eu tenho que achar lá no passado do paciente a história do pai com a mãe, frustração lá com... A gente pode ficar cego para o que está acontecendo aqui agora. Eu não sei se faço claro aquilo que eu estou descrevendo, se vocês acharem, depois a gente conversa. Porque, né? Em Aprender da Experiência, Bion desenvolve, a partir da teoria da identificação projetiva, eu coloco, eu não sei se eu vou repetir aqui, aquela história de que a gente não tolera as experiências emocionais, projeta para fora, né, tenta se expelir propriamente, inclusive, tudo aquilo que a gente vive que é sentido como intolerável. Se a identificação projetiva não for exagerada, ela pode encontrar um continente, e esse continente, que seria a mente de uma outra pessoa, que possa acolher aquelas experiências, processá-las digeridas e devolver para o paciente aquela experiência que possa ter sido elaborada e desintoxicada de sentimentos extremamente dolorosos e penosos, que a pessoa possa absorver. Assim como, ao absorver, ao engolir aquilo que é devolvido pelo analista, ele não só absorve aquela coisa que pode ser transformada em pensamento em vez de ser atuação, mas também vai desenvolvendo a própria capacidade de digerir as experiências do mesmo jeito que quando a mãe oferece o leite, transformado de alimentos sólidos de outra natureza, ela
proporciona algo que ele pode absorver, o bebê, e também, ao ele engolir o leite, ele vai desenvolvendo a própria capacidade de assimilar, né? O modelo que o Bion propôs, e que eu acho que foi genial, né, que ele altera a questão do Édipo, tá certo? É de que ele propôs, primeiro, a relação entre o seio e a boca, entre o pênis e a vagina, tá certo? Entre o masculino e o feminino. Só que ele abstraiu masculino e feminino, seio e boca, vagina e pênis, para os símbolos de masculino e feminino, e que ele sequer deixou com a saturação de masculino e feminino para conseguir uma abstração maior que a gente possa perceber isso de outro jeito. Ele propôs lá os símbolos de continente contido, ou continente contido, a relação entre continente e contido, com os símbolos de masculino e feminino. A gente pode caminhar para essa abstração da relação entre continente e contido, a gente pode voltar, quando a gente quer falar, usando de elementos sensoriais para realizar a experiência. Mas aí eu penso que o Bion trouxe algo que era fundamental, que o Freud percebeu, que é a cena primária e a relação entre continente e contido, se você quiser, entre pênis e vagina, pai e mãe, seio e boca, tá certo? Mas num jeito que a gente possa perceber essas situações, ou se dar conta disso, de um modo muito mais amplo, né? Eu posso perceber essa questão edípica no gaguejar de uma pessoa, ou na impossibilidade dela aprender a ler. Porque o que acontece no gaguejar? Eu rompo, eu ataco os fonemas e a junção deles, tá certo? Ou eu não consigo ler, porque se eu conseguir ler, eu vou fazendo acasalamento entre as letras e as palavras. E se eu não posso suportar a experiência de ver o acasalamento, o par que se forma, eu vou atacar aquilo ali de modo a não permitir que, mesmo que eu tenha acesso aos fonemas, que eles possam se acasalar e não só ser aglomerados sem fazer sentido, né? Então, é essa relação entre continente e contido que ele desenvolveu neste nível de abstração e com símbolos matemáticos, se vocês quiserem, porque o símbolo de continente e contido são representações algébricas de experiências emocionais, né? Assim como ele foi propor nos elementos de psicanálise da grade, todos os elementos as etapas da grade, elas correspondem ao mito do Édipo, tá certo? Eu não sei se vocês têm aí contato com a grade, já tiveram contato com a grade, ou vocês têm uma grade aí presente? Aqui também tem uma. Nossa, todo mundo bem munido. Para ver, vocês conseguem ver, tá certo? Mas digamos assim, que na coluna 1, hipótese definidora, seria o equivalente a algo que diz assim: você vai matar para seu pai e casar com sua mãe, tá certo? Está aqui a coluna 1. A coluna 2, o Édipo se interessa em saber dessa história, tá certo? Do que está acontecendo lá em Tebas, porque tem a peste, e ele manda começar a investigar. Ele se depara com o Tiresias, e o Tiresias diz para ele: melhor você não saber dessas coisas. Melhor você não pensar nisso aí. Aí ele fica puto da vida e começa a insistir para o Tiresias contar, porque o Tiresias é invejoso, etc. e tal. Aí o Tiresias diz: ah, você quer saber mesmo? Então é você que é o culpado. Aí ele, novamente, a coluna 2 é a coluna da resistência, o Édipo começa a dizer: você que é invejoso, porque eu sou o rei, você quer me destruir, etc. e tal. Mas aí começam a aparecer elementos que vão surgindo na narrativa das testemunhas que vão aparecendo, que vão trazendo elementos que o Édipo começa a tomar nota desses elementos. Aí ele vai ficando inquieto, tá certo? E de tomar nota, ele começa a ficar de orelha em pé. Ele desenvolve a atenção, tá certo? Da atenção, ele pode partir adiante e fazer a investigação. Investigação. Tá certo? Da investigação, ele pode chegar ao conhecimento e à atuação, às ações correspondentes àquilo que foi percebido. Então, ele pegou a estrutura essencial dos elementos da situação edípica e colocou aqui nas questões do uso. Tá certo? E ele vai definindo o que cada coluna dessas significa, tá certo? E de uma situação que parte dos elementos mais concretos
elementos beta, da atuação do Édipo, que tomava aquilo que ele achava como igual ao que era, o que existia, tá certo? Para uma situação onde vai surgindo elementos alfa e a possibilidade de pensar, tá certo? Dos elementos alfa para baixo, ele diz que está no campo do pensamento. E o pensamento vai evoluindo do mais concreto para o mais abstrato, né, até chegar no sistema dedutivo científico e no cálculo algébrico. Eu estou falando aqui, né, rapidamente, né, uma coisa que cabe no curso inteiro, mas só para ter uma ideia da genialidade que foi ele propor esse tipo de coisa e que, de uma certa forma, a gente usa, porque é até uma forma de notação, tá certo? Onde a gente pode ter a notação das experiências emocionais, que não são sensorialmente apreensíveis ou registradas. Como é que você registra um estado emocional, uma situação de pensamento de uma pessoa? Mas quando eu digo que a pessoa está agindo lá na coluna A, está funcionando na coluna A, eu estou dizendo, não importa qual seja a narrativa que eu veja, que se trata, né, de uma descarga de elementos beta, e mesmo que aparentemente ela esteja falando uma teoria que seja sofisticada, eu posso pensar que é só simplesmente uma descarga de elementos beta e que pode ter por finalidade não me comunicar algo, mas atacar a minha mente, me deixar atordoado ou distrair a minha atenção para eu não ver o que está se passando na sala. Não que a pessoa sabe disso conscientemente. Isso é o analista que está percebendo e que vai propor, tá certo? O analista, ao ver isto, quando eu estou contando isso aqui, eu estou inventando uma história que caberia aqui na linha C da grade, né? Eu fiz um sonho a partir daquilo que eu estava observando, né? Um mito. Desse mito que eu fiz, né? Essa coisa pode se desenvolver até eu propor uma teoria a respeito, psicanalítica a respeito disso, tá certo? Uma teoria no sentido que eu vou lá falar, que é uma situação em que ele não suporta a relação que ele faz comigo, por exemplo, que o paciente não pode suportar a relação que ele estabelece comigo, ou com ele mesmo, num ataque ao par que ele faça com ele mesmo e comigo, tornando estéril o par, o atacando, impedindo que ele possa ser fértil. A gente está na cena primária, a gente está no Édipo, mas a gente não está na concretude da narrativa do mito. Não sei se dá para perceber, mas continua no Édipo como questão central, né? Então, eu não sei se está claro o que eu estou Cláudio, falando. colocamos a grade ali no chat para quem quiser também. Tá certo, tá bom? Então, eu acho que a gente podia mais ou menos parar por aqui, para eu não me estender demais e vocês não se cansarem da minha voz, tá certo? E que a gente possa trocar algumas ideias, se eu não deixei vocês malucos aí, Não, viu? muito bom, Cláudio, Não, Entupido muito de muito bom elementos bom. mesmo. betas. Nossa, muita coisa para pensar, muita coisa para, enfim, mas eu vou abrir, né? Fiquei pensando algumas coisas, mas eu vou abrir assim, ver se alguém, até para tirar alguma dúvida, né? Porque tu Uhum. disseste, não, de repente tem coisas que tu falaste, né? Nem todo mundo, né, de repente tem o conhecimento, e aqui a gente tem uma coisa muito aberta, assim, de que as pessoas possam. Deixa eu só ver aqui quem Pedir para quiser, botar a mãozinha, né, levanta a Anne? mãozinha que daí a gente consegue chamar, né? Que eu acho que achei muito interessante, fiquei aqui, enfim, enquanto o pessoal vai pensando. Bom, primeiro eu fiquei, aliás, eu fiquei pensando várias coisas, mas vou trazer primeiro a questão do paciente, que tudo era igual, né? É muito interessante isso, a tua sacada, a tua percepção, né? Porque o espaço seria o terceiro, né? Suportar o espaço onde não tem, né? O espaço da separação, né? Seria o terceiro que ele não tolerava, né? E aí tinha que, né? Tudo era igual, né? Eu ficava no, achei muito interessante isso, né? É o inferno e o paraíso. Não tem É, tempo, não tem e não tempo. tinha, não tinha saída, né? Porque no momento que ele tem que entrar em contato, né, com a verdade, aí eu me lembrei do Édipo, né? Que na verdade, né, do Édipo em Colono, que aí se dá conta, quando ele se segue, que ele consegue enxergar, né? Ou estar perto da verdade, né? Da sua, e ter chegado perto da sua verdade, o conhecer a verdade é insuportável, né?
e aí a cegueira, né? Achei, enfim. Mas assim, eu acho que está aberto Eu para quem vou. quiser se Tem, posicionar também aí. Cláudio, que eu achei muito, fez assim É. um apanhado das ideias, trouxe do Bion, assim, muito interessante, muito bom e muito claro, assim, sabe? Me Uhum, pareceu, achei, e fiquei pensando no quanto tu traz um aspecto importante acho que vem da arrogância do analista, né? O paciente vem com o mito pessoal, mas o quanto a gente também vai com o nosso, né, para a sessão. E como sair desse lugar do oráculo, daquele que sabe também a resposta, né? E da importância da análise pessoal. Então, e dessa matemática pessoal do analista e do paciente, né? Essa conta, como é que a gente faz esses cálculos assim na relação, né? Achei uhum. muito bacana e a grade que tu trouxeste agora também, que o Bion, acho que assim, às vezes a gente pensa que a grade é algo que caiu, Cláudio, não? Não, estou aqui. Não, tá aí, tá ali. É. Não, que a grade do Bion, ela foi, né, assim, que ele abandonou a grade, né, mas o quanto tu está trazendo a utilidade da grade, né, e que a gente pode pensar, né, porque é uma ferramenta para o analista, né, a nossa, refinamento da nossa observação, da nossa escuta, né, então achei muito bacana, assim. Então, Eu penso que a grade é uma coisa bastante útil. De uma certa maneira, eu acho que dá para a gente pensar, porque quando a gente diz que, às vezes, na supervisão, não é que eu necessariamente, mas a gente, quando eu faço a supervisão, eu penso que a gente está gradeando o que está acontecendo. Eu não preciso Uhum, nomear a uhum, grade sim, propriamente, mas eu penso, por exemplo, que a pessoa trouxe uma situação que ela teria colocado na linha C da grade, por exemplo. sim. Mas eu posso Uhum, uhum, considerar e propor para a pessoa que, na verdade, o que está acontecendo está na linha A, tá certo? uhum, Ou que uhum, ela, a pessoa está. Então, eu penso que dá para ficar claro o que a gente está comunicando, sem que a gente tenha que fazer um discurso muito rebuscado. Quando uhum, lá em Transformações ele propõe a ideia de um símbolo que é uma flechinha para cima e outra para a esquerda, tá certo? Que se referiria a uma situação em transformações em alucinose, da qual a pessoa está numa situação em que há uma não existência em busca de existência para destruir toda e qualquer existência. Só que, em vez de você ter que contar toda essa história, né, numa mistura de inveja, voracidade, etc., e tal, destrutiva, enche de teoria, né, Cláudio? em vez de a gente ter que contar essa história toda, ele está dizendo: olha, é no sentido de que vai de baixo para cima da grade e da direita para a esquerda, lá para a coluna A1, tá certo? Onde tudo uhum, que existe vai sendo aniquilado, destruído, e quanto mais você forneça para o paciente, mais ele destrói e aniquila, tá certo? E tornando numa coisa que o nada vai devorando o tudo. Tá certo? Mas em Uhum. uhum, vez de contar toda essa história, se você está acostumado com, como se fosse numa notação musical, a flechinha para cima e para a esquerda, tá certo? Você olha aquilo e você sabe do que se trata se você é uma pessoa que está acostumado com essa notação. A uhum, procura da grade ou da procura de uma notação matemática, que ele diz que ainda falta alguém desenvolver para a psicanálise, apesar dele ter proposto que toda formulação matemática tem sua origem em experiências emocionais. Uhum, Só que se perdeu a ligação entre uma coisa e outra. E a tentativa dele poder fazer o contrário. Tá certo? Às vezes a gente tem uma abstração muito grande, que nem a fórmula lá do teorema de Pitágoras, H2 uhum, igual A mais A ao quadrado mais B ao quadrado, uma das formulações que tem, e a gente perde de vista que são literalmente, né, no começo também, além da experiência ligada à questão da sexualidade, que na Grécia já existia no triângulo como sendo algo que tem três joelhos. sim. Os joelhos eram órgãos sexuais para os gregos, tá certo? Eram Uhum, associados aos órgãos sexuais. E na Índia, o teorema de Pitágoras é chamado o teorema da noiva, que é literalmente a representação é de um cara carregando a mulher nas costas, a noiva dele, que tá certo? legal, interessante, interessante. Toda uma Não interessante. sabia. conotação de Não. natureza sexual e de experiência emocional transformada em abstração. Mas até na Sim. representação euclidiana, você tem o triângulo e você tem os quadrados formados pelos lados do triângulo. Uhum,
Você pega e você desenha, a partir de cada lado, um quadrado de enquadrado. acordo com a medida. E que você vê que a soma dos quadrados feitos pelos lados do triângulo é igual à área do quadrado feito pela hipotenusa. Denúncia. Tá certo? Então, você vai de uma coisa que vai do mais concreto, da experiência emocional, da noiva, dos joelhos, do sexo, para até uma Uhum. representação que é algébrica. O Tá cálculo certo? algébrico. Então, que Ganha ele graus de abstração, né, Cláudio? Isso vai. diz, mas que ele diz que a psicanálise precisaria disto também para poder não só ter notações que são precisas, que eu não preciso contar toda uma história que cada um vai interpretar. Uhum. E mesmo eu, quando eu narro uma história, se eu não tiver uma notação precisa, né, a gente está que nem na música antes da notação musical, antes da invenção da pauta musical. Tá certo? Que com a Uhum. pauta musical, quem lê música recupera, sem precisar ouvir, sem que alguém precise tocar, 70% do Claro. que é a intenção do músico. Os outros 30%, dizia o maestro aqui em São Paulo, depende da interpretação, né, que é feita. Mas 70% é bastante coisa para você recuperar. Se você não tem a pauta musical, como é que você reproduz a A Quinta música. Sinfonia de Beethoven? Uhum. Não dá, se perde. Uhum. Mas se Uhum. você desenvolve esta notação, e o que é uma pauta musical? É representação de experiências emocionais. Se você tem Sim. tom maior, tom menor, clave de Fá, clave de Dó, clave de Sol, representam experiências emocionais diferentes. Com a grade, ele propôs algo similar, tá certo? Claro. De ter uma representação matemática que você pudesse pegar situações equivalentes a vivências edípicas ou pré-edípicas e tivesse notações que pudesse, que você lesse, você pudesse saber do que está falando, qual é a experiência emocional que você queria registrar. Sem isto, você escreve um negócio e diz, mas e daí? Eu anotei o sonho, mas parece que o sonho não está lá. Se eu pudesse registrar o sonho, Uhum. certo? Algo desta natureza. Então, eu penso que é um negócio genial que ele desenvolveu. Genial. Eu Muito. penso que ficou faltando alguém dar conta disso em seguida. Sim. Ficou para as pessoas irem abstraindo Explorando, isso, tá explorando. explorando, né? E cada um vai também compreendendo, né? Porque eu gostei do que tu dissesse, né? Que tu não precisa ir gradeando, né? Ah, não, né? Então, mas Aqui, tá como Mas está está gradeado dentro de mim, internalizado, né? Como está internalizado. internalizado, tu consegue entender o que está se passando, muito né? bom. Consegue ver a grade, né, numa supervisão, enfim, pensando depois, inclusive durante, né, eu acho, durante a sessão, né? Durante a sessão, a gente não pode pensar intelectualmente nisso. A gente tem que ter É. como o músico que internalizou como é que fala, os exercícios todos Os lá, de exercícios, acordes, arpejos, etc. E tal, mas que aquilo, na hora que ele vai tocar, ele não pode pensar, senão ele não toca, tá certo? Mas aquilo tem que estar internalizado de um tal jeito, internalizado. quando eu enxergo a coisa, eu, de uma certa forma, Isso. eu capto se está num lugar, se está no outro, e eu posso ver que a pessoa está me contando uma história, tá certo? E eu posso pegar uma outra coisa que não é o que ela está vendo, apesar do Uhum. que ela está contando, né? Ô, Cláudio, agora pensei na intuição, né? A gente pode pensar que ela entraria aí nesse momento, assim, algo que não passa pelo conhecimento da grade, né? Tu tá na sessão e isso vai sendo intuído, porque lembrei do que o Bion fala, né? Antes de, melhor do que enxergar, do que escutar, é intuir, né? Então, não sei, pensei se teria como fazer Mas um eu link penso aí que é com a diferente, intuição. é uma intuição que Treinada. treinada. E se você é que Sim. nem um médico, que ele tem um conhecimento, ou com um militar que treina exercícios de guerra, que diante de uma situação de guerra ele pode reconhecer sem que ele precise ficar Uhum. pensando. Eu sempre coloco como analogia uma coisa que uma vez um colega me contou, eu não sei se era dele próprio ou de um outro amigo, que fazia plantão na porta do pronto-socorro do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E ele estava lá na hora de descanso, estava do lado de fora, na porta do pronto-socorro, descansando. E aí ele disse que passou uma maca, que tinha acabado de sair de uma ambulância, e ele pulou por cima da maca, e as pessoas acharam que ele tinha ficado louco.
tá certo? Porque ele pulou e começou a fazer coisas por cima do paciente, e aí as pessoas acharam ele enlouqueceu, está atacando o paciente que saiu da ambulância. Aí ele disse, quando o cara passou por mim, eu senti o cheiro do cianeto. Se eu não tomasse aquela providência naquele instante, ele Ele tinha morria. morrido. Uhum. Então a gente precisa, se a gente tem um dermatologista que anda pela praia, ele vai enxergar tumores e melanomas e outros tipos de carcinomas que a gente não enxerga, outros problemas, tá certo? Passam desapercebidos. Sim. A gente tem essa coisa treinada, tá certo? Ou mesmo as teorias têm que estar lá, mas como pré-concepções, não como Claro. algo que lembrar. E as pré-concepções, elas vão evoluir na hora que elas encontrarem uma realização, mas isso não é pensado. Então, eu penso que a teoria, a intuição, não é um negócio da inspiração do Espírito Santo. Tem a ver com a observação que você está fazendo lá, da possibilidade de que haja uma oscilação de posição esquizoparanoide para depressiva, que surja um fato selecionado, que você consegue ver a relação entre as coisas, que aparece na forma de uma imagem sonho ou coisa parecida assim. Mas não Sim. quer dizer que a intuição é feita a partir do nada ou que é uma Sim. Uma transmissão. coisa ou Não mística, né? Ou sim, é a não intuição treinada. psicanaliticamente treinada, né? Então, Assim existe um como o do treino, médico, né? ele faz, Isso, o como cirurgião médico, né? usa a intuição dele. E suportar, eu acho, vamos dizer, a dúvida, né? Capacidade negativa, A né? capacidade negativa e a pré-concepção em busca, né, de uma realização. Então, esse estado mental, né, o estado mental de estar aberto para que algo se realize, né? Eu acho que que eu acho que é o estado que é algo é o nosso desafio, né? Eu acho que na Mas o, clínica, né? mas o pessoal não quer fazer pergunta, Pois não? Ele tá é, falando, gente. Gente, eu não mordo, só devagarzinho. Eu mordo só devagarzinho. A gente fala tanto nas supervisões, Cláudia, a gente troca, tem bastante o pessoal dos grupos aí, vamos aproveitar que o Cláudio está aqui, vamos. é. Que está bom, muito bom Já. ouvir vocês, né? Oi, Meire. Ai, Oi, Meire. Merilane, Oh, tudo bom, querida? tudo beleza. Mas aí, gente, não entra É, é, uma é, boca. Fala, e Meire. cada vez que vocês vão falando, né, mais reverberações vão acontecendo, né? Mas eu fui fisgada pela questão do encontro do Édipo com a Esfinge, né? E no infortúnio que foi para os dois, né? Tanto para a Esfinge quanto para o Édipo nessa busca da resposta, né? E, e de um analista enquanto uma esfinge, essa esfinge, Ou como Édipo, paciente como, de uma paciente esfinge que como a tem uma esfinge. certeza, tipo, o Édipo forneceu para a esfinge a certeza de diga para mim aquilo que eu quero ouvir, né? Uhum. E o Édipo disse para a esfinge o que ela queria ouvir, né? Dois Talvez o que donos ela da queria verdade, ouvir né? era uma resposta independente do que ela pudesse ser. Tá Uhum, certo? sim. Eu tenho um filme do. Como é que é o nome daquele cara que fez A Vida é Bela? Eu não gosto, esse filme eu não gosto dele, Fellini, não. ou... Né? Mas o que eu penso que coloca uma situação totalmente irreal, né? Nenhuma criança sobrevive a um campo de concentração com mentiras, né? Morre na hora, tem que Uhum. aprender instantaneamente a ter de sobreviver nas piores circunstâncias, né? Então, e reconhecer as circunstâncias trágicas de cara, né? Para não pra ter alguma chance de sobrevivência, né? Até as pessoas às vezes ficam chocadas quando eu digo que eu falo as coisas que eu estou observando e que eles dizem, o paciente não vai aguentar. Eu falei, mas eu que decido o que o paciente aguenta ou não aguenta, tá certo? Se ele não Uhum. quiser ouvir, ouve, vai embora, etc. e tal. Mas eu estou vendo o negócio, não vou contar para a pessoa que me contratou para dizer para ela o que eu tenho para ver. Ela tem o direito de não querer saber e ir embora, mas ela também tem o direito, já que eu estou contratado, de eu poder dizer o que eu estou percebendo. Então, não vou contar para a Uhum. pessoa que ela tem um tumor porque ela não vai aguentar. Não tem médico e família que faz isso com a pessoa, depois ela fica louca da vida, que ela está à beira da morte e ela não teve a chance de poder decidir o que queria fazer da vida enquanto dava para fazer alguma coisa, tá certo? Ou que não pode contar para uma criança que ela é adotada porque
ela não vai aguentar e depois é uma tragédia, né? Quando a gente não conta as coisas. Então, a ideia não é contar para fazer a pessoa sofrer, mas porque eu penso que ela tem o direito de saber, pelo menos, o que eu estou percebendo. E que eu, às vezes, tenho aquela chance, naquele instante, de perceber aquilo, e aquilo que se apresentou naquele instante pode nunca mais aparecer. Então, nessa questão da intuição, eu penso que também a gente possa dar importância, se a gente intui e aquilo se apresenta de uma forma intensa e que se coloca para você como algo importante de você dizer, mesmo que pareça a coisa mais louca possível, pode ser que se revele louca mesmo depois, que a experiência não corrobore. Mas eu penso que a gente tem que dizer. Se a minha intuição tem a ver com isso que foi constatado, eu não vou saber. Mas e se teria adiantado alguma coisa, eu também não vou saber, nunca. Mas eu nunca mais deixei de dizer alguma coisa que eu percebo, por mais impactante que possa ser, porque a gente pode dar uma chance daquilo ser pensado. E que a ideia não é eu dizer para impactar, porque eu penso que a pessoa tem direito de saber e é justo que ela possa ser informada daquilo que eu estou pensando. A pessoa pode dizer, eu também não quero saber disso, né? Mas eu acho que isso que distingue o trabalho psicanalítico de um trabalho que é psicoterapêutico, ou de psicoterapia de apoio, ou de acompanhante terapêutico, ou qualquer coisa desse. Então, a análise também tem a ver, eu sempre falo, com o defeito de nascimento das pessoas que vêm para a análise, que é uma necessidade de verdade, a revelia delas próprias. A pessoa tem que ter isso, o analista não cria isto nela. Lembrei E do texto. uma verdade com amor, né? É, Uma verdade sem amor seria crueldade, mas uma verdade com amor, né? Que eu acho que aí entra a amorosidade, né? De querer, né? Da ajuda, enfim, de buscar uma verdade, né? lembrei Mostrar algo do. que a pessoa só vai poder lidar se ela puder perceber, e não porque eu quero dizer Uhum. uma coisa para humilhá-la. Às vezes Exato. eu sei que é muito dolorido, coisas que a gente diz são muito doloridas, e a gente nunca pode esquecer que a análise é uma experiência dolorida. Uhum. Lembrei do texto do Elementos de Psicanálise, que o Bion fala que a dor, se a gente não entra em contato e não trabalha com esse elemento, né, Cláudio? Mas falando que experiência, né? E lembrei do texto Turbulência, acho que é no Turbulência que ele fala que o analista fareja o perigo, né? E que a gente tem que Uhum. estar, né? A gente entra nessa cozinha com esse calor, e se a gente não entra nesse calor, né? Muito, muito bom Mas se poder confiar destacou também. para mim algo, acho que em consonância aí na sequência, algo que eu achei muito belo que você disse, Cláudio, disse e que está escrito no seu livro, né? É de poder proporcionar a análise, o psicanalista, poder proporcionar ao Édipo que ele não teve chance de Uhum, questionar e pensar, né? Duvidar das próprias convicções, né? uhum. Sei lá, parece um novo. Eu penso que a Não, análise tem a isso ver me tocou, isso que eu quero dizer me tocou e com aí está reverberando aqui. Isso é muito, muito, muito profundo mesmo, assim, muito belo também e doloroso, né? isso. É o que ele conhece-te a ti, conhece-te a ti mesmo, né, como propunha lá o Uhum. oráculo, né, implica no que é o que eu penso que é a única coisa que serve para no análise, é apresentar uma Sim. pessoa para aquilo que ela é. O que ela é Uhum. não é uma coisa que eu sei, ou que eu tenho um projeto do que ela deva ser, tá certo? Se tem um projeto do que ela deve ser, na psicanálise do vir a ser, aí é o outro livro, né? Sim. Se tem um projeto do que ela devia ser, tá certo? Não tem análise. A gente está fazendo doutrinação, a gente está fazendo proselitismo, né? Está fazendo Claro. pregação moral e não tem a ver com psicanálise. Como eu disse também hoje de manhã, o Bill dizia lá, se a pessoa for um ladrão, ele se torna o melhor ladrão com análise, tá certo? Falamos isso num grupo de supervisão esses Sim. tempos. Que a gente não está lá para fazer cidadãos do bem, tá certo? Sim. Apesar de que eu considero que a pessoa que passa a ter uma consideração real por quem de fato ela é a que tem real condição de ter É, consideração verdadeira pelos outros. Sim. A Exato. gente não consegue dar para os outros que a gente próprio não tiver. mas, gente, quem mais? Olha, tem É, fala o aí, que não, mais? Tão, não tem tão pergunta. feio assim que meto medo, né? Eu vou ficar Eu achando que eu achei, sou
feia para poder vocês ficarem caladinhos aí e Eu meter a achei boca. interessante também quando tu comentas que no Édipo, no mito edípico, né? Que a preconcepção edípica está atacada, Uhum. sabe? Eu acho que eu nunca tinha pensado nessa linha, né? Porque se está atacada, não existe espaço para ampliar, né? Uma Ela se realização, né? não existe espaço para ampliar, para realização e para criar novas preconcepções, né? Uhum. Aí ela se destrói em si mesma, né? Então, é É um porque ataque à possibilidade de ampliar, né? De expandir. eu penso que, por exemplo, não dá para a gente ficar interpretando os ciúmes e invalidade do paciente, dos outros pacientes, ou daquilo que ele pensa que os outros estariam vivendo, ou sendo preterido, ou coisa parecida assim, se a minha experiência é que quando eu vejo a pessoa entrar na minha sala, é de que ela nem percebe que eu existo. Uhum. E que ela está envolvida em algum mundo que é uma criação dela, alucinado, apesar dela estar andando pela rua. A maior parte de nós, como dizia o Dr. Ferrão, né, ele dizia assim, as altas patentes estão nos hospitais psiquiátricos, mas o grosso da tropa está na rua. Tá certo? Então, que essa capacidade para alucinar, ela é muito mais corriqueira do que a gente costuma. Então, a gente está vendo a pessoa que ela é profissional, trabalha, etc., mas em certas dimensões que entram lá no consultório, eu tenho a impressão que ela sequer percebeu a minha existência. Eu vou falar de ciúme, de inveja, de rivalidade, os outros pacientes, ela não viu que eu existo. E primeiro ela precisa chegar no ponto que ela Claro. perceba que eu existo, que eu estou fora da cabeça dela, para aí a gente poder entrar no Édipo. Porque senão Uhum. não tem Édipo que a gente possa conversar. Uhum. Eu não preciso falar do pai e da mãe, mas da própria situação que a pessoa possa, então, no caso, aí sim, eu dizer que ela ficou imaginando que ela é preterida e que os outros é que ganham o meu leite, né? E ela fica Eu- só passando. Nesse caso, o mito edípico é uma fusão, né? É, dois em um, né? E Então, aí foi não. atacado a A possibilidade de ver. pré-concepção. Então, não tem preconcepção edípica. Primeiro, você precisa restabelecer a própria Claro. preconcepção para que Uhum. possa entrar em contato com a experiência edípica, a realização dela. Sim. Alguém, gente, deixa eu ver aqui. Então, eu virei a esfinge, está todo mundo Ah, Eu dançando. acho, eu. querendo respostas. E aí? Gente, para mim é um grande estímulo quando vocês fazem perguntas, tá certo? E para a gente poder pensar, não para dar resposta, mas também para me ajudar a pensar em coisas que eu nunca pensei. Então é super interessante, eu cutuco outros grupos que eu tenho e falo, gente, vamos meter nas broncas aí, tá Sim, certo? o importante é a pergunta, né? A É, resposta não sabe que se vai ter, né, Cláudio? é O um importante é infortúnio também, perguntar. né? Daí você vai O perder. importante O o Marcos, importante é o cadê o questionamento. microfone dele? É isso, Vai Marcos? lá Cadê o então, Marcos. Marcos? Tá lá Agni, ele. Aham, pode. eu tenho medo, um certo receio do simplismo das minhas Do existe. observações, Ai, que mas olha lindo. só, eu lembrei quando o senhor falou da questão da seio pene, pênis vagina, seio boca, do termo conjunção, conjunção constante. E quando falou de desconhecido, eu consegui me remeter ao título do livro do Frank Phillips, Psicanálise do Desconhecido. E lá tem uma coisa interessante é preciso caminhar pelo escuro, alguma coisa assim, Frank Phillips traz. Mas eu acho a questão assim, a grosso modo, é bem ético falar algo e não guardar do que citar, por exemplo. Eu não tenho experiência, eu sou estudante de psicologia. E só tenho clínica escola, vou terminar semestre que vem. Mas me pareceu, me remetia a uns
plantões psicológicos que eu fiz esse mês. E falar algo que possa, mesmo não sabendo se, tipo, beneficia o paciente ou não, mas é bem ético, né? É só isso, doutor O que eu penso Cláudio. que eu digo quando aquilo me aparece com uma convicção e que eu percebo que tem uma correlação com a experiência que eu estou observando. Não é só porque eu imaginei que eu vou dizer, porque eu posso imaginar muita coisa, mas se eu percebo que aquilo que está formulado, que se apresentou na minha cabeça, eu percebo com correlação com os elementos que eu tenho observado na experiência, né? Então, o que eu vou propor dizer para a pessoa, a partir do que eu observei, surgiu uma imagem na minha cabeça, uma formulação, né? Às vezes eu pego emprestado um filme, pego emprestado uma história, um conto de fada, um mito, que eu conto para a pessoa para tentar mostrar para ela aquilo que eu intuí a partir da experiência que eu estou tendo, não é assim do nada, né? Então, eu penso que essa é uma coisa importante. Quando você fala do Philips, hoje de manhã eu contei uma história, que eu repito aqui, que eu achei bárbara, que uma vez uma pessoa me contou, eu achei fantástica, né? São duas histórias de navegação, que eu vou repetir aqui, e que uma era uma pessoa que estava com um grupo que resolveu, estava numa praia no Ceará e quiseram ir para uma outra praia, que era muito remota e a única comunicação que tinha com esta praia era indo de jangada, né? E que era um lugar isolado, que queriam ver essa pequena comunidade de pescadores, tinha que ir lá e ficar um dia para só voltar depois do outro dia. E que quando foram pegar a jangada para fazer o transporte, né, era de manhã, de madrugada, escuro noite. Eles chegaram com as lanternas acesas, etc. e tal. E aí o jangadeiro, que estava junto com o ajudante, disse: vocês apagam tudo, porque com essa luz aqui vocês me ofuscam e eu não percebo o que eu tenho que perceber. Seja as estrelas, o vento, etc. e tal, que ele tinha que estar no escuro para poder captar. Claro. Certo? Aí eles subiram na jangada e o cara foi no escuro. Você imagina, é isso que eu estava dizendo, que a experiência de análise também é um terror nessa natureza. Uhum. Você convida a pessoa para entrar numa jangada e você ir no escuro. Você precisa ser uma pessoa que tenha suficiente estofo, tá certo? Experiência própria de ter navegado por esses escuros para propor que a pessoa vá com você Claro. e ela confie que você vai saber o que fazer minimamente. Não quer dizer que você não possa afundar, que se surgir uma coisa muito catastrófica, você pode afundar. Sempre é o risco. Qualquer procedimento que a gente faz, sempre tem esse risco. O paciente também precisa estar ciente disso. Mas que ela possa confiar em você subir na jangada. Quando chegaram, passaram um dia lá e para voltar era a mesma coisa. No meio da noite, etc. O jangadeiro estava lá, mandou que eles apagassem tudo e começaram a fazer o caminho de volta. Mas deu um pouco tempo depois que tinham voltado, o vento parou. E eles ficaram à deriva no meio do mar. E aí ficaram aflitos e perguntaram: o que a gente faz agora? E aí o jangadeiro disse: a gente espera. Não tem o que fazer? Não, tem que esperar. Né? Que eu penso que tem a ver com a história da análise também. Eu achei que era uma coisa fantástica e eles tiveram que aguardar, né? A paciência e confiar lá no jangadeiro, na experiência dele. Até que depois de um tempo, bem uma hora que eles ficaram lá esperando, o jangadeiro falou para todo mundo assim: se aprumem, quer dizer, abaixem a cabeça aqui, que ele mandou o cara soltar a vela do outro lado. A vela deu uma volta assim, que se ele tivesse ficado em pé, arrancava a cabeça de quem estava lá. E o vento pegou e eles foram até o destino de volta como cabia. Eu achei essa história fabulosa para dizer o que nos diz respeito no nosso trabalho, Uhum. a gente poder ficar no escuro e não querer iluminar que pode cegar a gente. E a outra história náutica, que eu acho que corresponde a isso também, quando alguém falou, não sei se foi a Liege, da gente poder antecipar o perigo, né? Da gente poder ver a coisa, a pré-concepção da premonição, da gente poder antecipar emoções que ainda não estão presentes ou evidentes, mas que estejam lá, porém não evidentes, e que era uma pessoa, amiga minha, que foi para Paraty, junto com os familiares, e que quando chegaram lá, tinham parentes que tinham vindo dos Estados Unidos, e alugaram um barco durante um dia para fazer as ilhas que estavam ali em volta de Paraty. Era o dia inteiro.
Mas depois de uma hora que eles estavam no barco, com o céu azul que não tinha uma nuvem, o mar que era uma superfície plana, não tinha uma onda, o barqueiro falou assim: a gente vai interromper o passeio, a gente vai para aquela ilha ali na frente. E eles ficaram loucos da vida, dizendo: mas como, que absurdo, a gente pagou para o dia todo, etc. E o que o cara não respondeu, só tocou o barco com tudo que tinha na direção daquela ilha. Ela disse: na hora que a gente pôs o pé na ilha, caiu um Temporada. dilúvio, que se a gente tivesse no meio do mar, a gente tinha afundado. Como é que o cara viu a tempestade, tá certo, no meio do céu azul e do mar que era plano? O Bill usa esse modelo do Palinuro. Não sei se vocês lembram, né, que era o navegador da frota do Enéas, Uhum. na busca de chegar à Itália para fundar Roma, que seria o destino deles, né? E que o Palinuro está lá no barco de noite, o mar tranquilo e tal, e a deusa Juno, né, que é a inimiga do Enéas, quer fazer que o Palinuro, que é o navegador, se distraia e manda o deus do sono lá para junto dele, disfarçado de um dos companheiros marinheiros, e diz para ele: fica aí, vai dormir, você está cansado, eu fico tomando conta aqui, está tudo muito calmo. E que o Palinuro disse: mas você acha que eu sou besta, que eu vou me enganar com essa calmaria aqui do mar? E eu penso que, em análise, a gente precisa também estar atento para que, na suposta calmaria, a gente tem que poder enxergar a turbulência que está lá presente, né? Sim. Não sei se a gente... Muito bom. Estamos na Maravilhoso. hora. Muito É, bom. excelente, Cláudio. Muito obrigada. Olha, a gente ficou aqui, foi inspirador, na verdade, assim, para mim, inspirador, porque eu acho que diz muito do que a gente tem estudado, enfim, acho que tu colocaste em palavras muitas coisas e inspirador para a gente seguir, para a gente seguir navegando. Fechando com chave de ouro também, né, Anne? Fechando com chave de ouro o nosso ano, e agradecer então a presença de todos, especialmente, né, pela disponibilidade do Cláudio de compartilhar com a gente Muito conhecimento e obrigada, minha nos cara. inspirar para É, a muito nossa bom. navegação. Então, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Tem uma colega aqui, Esmeralda, queria dizer alguma coisa, que ela está com a Vamos mãozinha ver. levantada. Não, ela está batendo palmas, Ah, tá, obrigado, Ah, o Esmeralda. pessoal elogia ali, ó, tem uns o pessoal comentários ali no elogiando. chat ali, né? Deixa eu ver Deixa quem eu que ver colocou. aqui. Vamos ver o que que o pessoal colocou aqui também. É daí que eu não estou. Aula maravilhosa. A A Heloísa também. Heloísa, maravilhoso, muito obrigada. Fabuloso, a Gila, fabuloso encontro de hoje, muitas É reverberações. isso, muito bom. Obrigada. É Isso. uma honra te conhecer aqui. A gente já te conheceu no É, congresso, né? Presencialmente, né, Cláudio? Mas te conheci assim pela tua escrita e te conhecer agora um pouquinho mais é muito bom mesmo. Te escutar é e tudo com um a tua prazer. generosidade, compartilhar teu conhecimento. Foi um Muito prazer obrigada. enorme estar aqui com vocês. Quando quiserem conversar comigo, a gente conversa mais. Tá Ah, Tá bom? que bem. bom, que Forte maravilha. abraço. Feliz E ao ano novo fundo para teus vocês. desenhos, né? Ao É, fundo tua as lindo pinturas. o Cláudio E, pinta também, né? então, Muito Dar a lindo. sugestão, convidar o Cláudio para falar sobre as pinturas dele aqui a Isso final. aí. quem quiser olhar, pode olhar lá no @Cláudio Castelo Filho Pinturas no Instagram. Ah, Tá legal, joia. obrigado. Tem uma página também, agora está muito cheio dessas coisas que é da psicanálise, mas vocês vão mais para baixo, vocês encontram as pinturas, tá Tá certo? bem. Minha página do Facebook também tem, Ah, tá que certo? Tá bacana. joia, Cláudio. Ai, obrigada, Forte Cláudio. abraço, Um muito obrigado, abração. boas férias para vocês e bom ano. Obrigada. Bom Obrigada. descanso Até para uma Bom todo próxima descanso. mundo. oportunidade. Até o próximo. Até Até o mais, Abraço. gente. próximo. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Tchau, gente. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada.